Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada de leitura da Bíblia em um ano. Este é um convite para mergulhar nas páginas da Palavra de Deus, descobrindo sua história de amor, redenção e propósito para a humanidade. Ao longo desse ano, nós vamos explorar os 66 livros que compõem a Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, desde a criação do mundo em Gênesis até a consumação da história em Apocalipse. Cada leitura será uma oportunidade de conhecer mais profundamente o coração de Deus, refletir sobre o nosso papel em seu plano e encontrar orientação para a vida cotidiana. Reserve um momento diário para leitura e meditação, pedindo que o Espírito Santo ilumine o texto e fale ao seu coração. Esta é uma jornada que não apenas amplia o conhecimento bíblico, mas transforma vidas. Vamos juntos caminhar com Deus um dia de cada vez. Começamos nossa leitura pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e o fundamento de toda a Escritura. A palavra Gênesis significa origem ou princípio, e de fato, este livro nos apresenta as origens de tudo, do universo, da vida, da humanidade, do pecado e a promessa de redenção. Gênesis é uma narrativa rica que revela Deus como Criador soberano que trouxe ordem ao caos e formou o mundo com sabedoria e amor. A tradição judaica cristã atribui a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Moisés. Essa visão é sustentada por evidências bíblicas, históricas e teológicas. Existem referências bíblicas tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos frequentemente se referem aos livros da lei como sendo o livro de Moisés. No Evangelho também existe um episódio no Monte da Transfiguração, onde aparecem Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas. A tradição judaica amplamente aceita a autoria mosaica, especialmente no Talmud, que reconhece Moisés como mediador das palavras divinas que compõem o Pentateuco. É claro que existem textos no Pentateuco que foram atualizados por escribas posteriores, principalmente no que tange ao nome das localidades. E é claro que Moisés não escreveu todo o livro, porque ele não teria escrito também acerca da sua morte. Outro escriba, evidentemente, narrou o episódio de como ele havia morrido. Mas, no entanto, a essência dos livros do Pentateuco são de autoria mosaica. Não existe dúvida em relação às tradições tanto judaica como cristãs. E um aspecto importante é que existe a crença na inspiração divina. De acordo com a visão bíblica tradicional, Moisés escreveu sob a orientação do Espírito Santo, assegurando a precisão histórica e teológica do texto. E também ele utilizou, evidentemente, algumas fontes orais. Ele utilizou a tradição que vinha de geração em geração para que ele pudesse, então, escrever sobre a história dos patriarcas. A autoria mosaica do Pentateuco permanece uma posição amplamente aceita pela tradição cristã, apesar de ser discutida no campo acadêmico. O que nós podemos ver e entender é que Gênesis é parte dessa obra e reflete a visão de mundo teológica e histórica de Israel, e interpretado como um relato inspirado pelo Espírito Santo, que serve de base para toda revelação bíblica posterior. Em Gênesis, no capítulo 1, então, nós temos o início da criação. Nós podemos ver a primeira frase, que serve de introdução, uma frase autoritativa que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase tem uma particularidade. Quem nota isso são, evidentemente, os escritores judeus, que dizem que essa frase, em hebraico, ela tem 7 palavras.
O número 7, ele é tido como, na Bíblia, como um livro ou como um número que fala sobre perfeição, que fala sobre completude, que fala sobre plenitude. Então, 7 seria uma frase perfeita. Outra particularidade é que a terceira palavra no hebraico é Deus, Elohim. E Deus, ele se apresenta na Bíblia na sua forma triuna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso nós podemos perceber claramente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vemos alguns textos que falam sobre essa característica de Deus. E também, outro aspecto é que depois da terceira palavra, que é Deus, a quarta palavra é terra. A última palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra terra seria, então, relativa ao número 4, as 4 estações, os 4 pontos cardeais. E fazendo uma soma de Deus e a terra, nós temos o número 7. Então, o objetivo de Deus sempre foi estar em comunhão com a sua criação. Então, essa é uma interpretação rabínica, né, que eu acho que vale a pena. Fala um pouco sobre numerologia. Existe uma numerologia bíblica, né, onde alguns números têm significados, mas é evidente que a gente deve tomar muito cuidado, né, de não atribuir o número a todas as palavras, porque evidentemente pode trazer algum tipo de interpretação distorcida. Mas é uma informação interessante essa da plenitude da palavra, da frase no princípio criou Deus os céus e a terra. E é importante observar, né, que no início a terra era sem forma e vazia. Havia um retrato de desordem, de caos, que Deus transforma em ordem, que é a especialidade de Deus, né? Trazendo isso para a nossa vida pessoal, Deus é aquele que transforma o caos da nossa existência em ordem, em orientação, em direção, em sentido. Então, Deus é um especialista em ordenar todas as coisas. Os 6 dias da criação têm uma sequência também importante para que a gente possa entender. Esses 6 dias, alguns interpretam, né, de várias maneiras, né? Interpretam como, por exemplo, a teoria do criacionismo, então, que seriam etapas da criação. E os criacionistas utilizam até algumas provas científicas de que a Terra teria sido criada dessa forma. Existem os evolucionistas teístas, ou os evoteístas, né? Que são aqueles que acreditam que Deus, ele criou todas as coisas utilizando o evolucionismo das espécies, tal qual é apresentado por Darwin. E existem aqueles também que não se baseiam propriamente nesse texto, mas falam sobre o design inteligente, que a criação, ela subtende um criador pelo fato de, principalmente, o DNA, o código genético, ter um formato que só os computadores posteriormente puderam decifrar, e dessa forma, então, a criação mostra, né, que ela é inteligente, e por isso o Criador teria desenhado a criação, né, desde os aspectos químicos, físicos da criação. Mas o fato é que eu gostaria que a gente não ficasse preso a nenhum tipo de teoria científica ou pseudocientífica que fale sobre esse texto. Porque quando a gente se baseia apenas na discussão científica, os criacionistas, eles criticam os evolucionistas e os evolucionistas também criticam os erros dos criacionistas. Então a ciência, ela tem suas limitações. O que o texto nos ensina é que Deus criou todas as coisas. E de uma forma muito interessante, porque os 3 primeiros dias nós vemos Deus criando o background, quer dizer, o pano de fundo, o ambiente, e nos outros 3 dias Deus criando
os seres que comporão esse ambiente. Deixa eu explicar melhor. No primeiro dia, Deus cria a luz. No quarto dia, ele cria os astros, a lua, o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, Deus cria a expansão do céu, diferenciando das águas. E no quinto dia, nós temos a criação das aves que estarão nos céus e também dos peixes que estarão na água. E no terceiro dia, nós vemos a criação da terra, a separação entre a água e a terra. E na terra nós vamos ter, então, depois, a criação dos animais terrestres e também do homem. Então, o que parece que o texto apenas está dizendo que Deus criou todo o ambiente para que os seres vivos pudessem depois habitar. E isso para que todos os homens, em todos os tempos, não precisassem, evidentemente, da ciência ou de alguma coisa para acreditar nesse fato. Mas, claro, né, eu acho importante alguns cristãos buscarem comprovações científicas para suas teses, para reforçar até a ideia do texto bíblico, discutindo na academia, porque a ciência também é uma ferramenta importante. Mas eu quero dizer que a fé não precisa da ciência para estabelecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Ainda nos dias da criação, nós temos a criação do homem e da mulher. Vamos notar que o homem, tanto o homem como a mulher, são imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher podem se comunicar com Deus. E também existe um mandato muito interessante para o homem e evidente para a mulher, em que Deus ele dá todas as plantas e os animais para que o homem possa dominar. Então, antes do pecado, nós podemos ver que existe uma ordem de Deus para que o homem esteja guardando o jardim, que esteja utilizando os animais para o seu sustento. E quando o homem, então, começa a nomear os animais, começa a também produzir na terra, ele faz ciência. Ao nomear os animais, ele está fazendo biologia, zoologia. Ao cuidar dos alimentos, ele está fazendo agricultura, né? Está também fazendo biologia. Ao olhar aos astros, ele vai fazer astronomia, porque, afinal de contas, ele vai buscar orientação a partir das estrelas, no sentido de localização. Isso vai ser muito importante na navegação. Então existe um mandato cultural. Deus ele deixou ao homem, né, o privilégio para que ele faça ciência. Então é importante que a gente enfatize a necessidade dos nossos jovens, né, estudarem sim, pesquisarem e entender que a verdadeira ciência ela não se opõe às escrituras sagradas, muito pelo contrário, é um instrumento precioso para o desenvolvimento e também para que o homem utilize dela para o crescimento das produções, tanto agrícolas como dos animais e da própria espécie. No capítulo 2, nós temos a criação no Jardim do Éden. Esse capítulo 2 é interessante porque ele discute o significado do sétimo dia, quando o Senhor, então, descansa no sétimo dia. É importante entender que existem limites para a criação. Durante 6 dias, Deus faz uma criação abundante, extensa, em quantidade, em qualidade, e de uma forma impressionante. Mas, no entanto, Deus ele para de criar todas as coisas e no sétimo dia ele contempla a sua criação. Isso é um ensino para a gente, né, de que o trabalho ele é importante, nós devemos trabalhar, devemos produzir, mas é importante parar, tanto para apreciar aquilo que foi feito,
como também para agradecer a Deus por dar-nos forças nas nossas mãos para que possamos produzir e conseguir o nosso sustento. Também o capítulo 2 é interessante, porque do capítulo 4 ao 14 nós temos o cenário do Jardim do Éden, né, que é um lugar de abundância, de harmonia, com rios e também as árvores. Geograficamente, o Éden ele tem uma localização que é no Vale da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, o Gion e o Pison. Não conhecemos o Gion e o Pison, mas o Tigre e o Eufrates até hoje estão lá, na região que era da Babilônia, no Vale da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Então, o Jardim do Éden surge lá, e não em Jerusalém ou na terra da Palestina, da terra de Canaã, como seria para nós o normal, né? Mas os dois inícios da humanidade começam lá no Vale da Mesopotâmia. E também, no capítulo 2, nós temos a proibição, né? Existe um mandato cultural, novamente nós percebemos que existe um mandato para cultivar e guardar o jardim, o trabalho é uma vocação dada antes da queda, e é interessante a gente pensar isso, né? Porque o trabalho ele não foi um fruto da queda, o trabalho se complicou após a queda. O trabalho deveria ser algo para que o homem pudesse criar, pudesse desenvolver os seus dons, os seus talentos, mas depois do pecado o trabalho se torna alienante, se torna desgastante, se torna até cruel, né, trazendo pobreza para aqueles que não conseguem efetuar adequadamente o seu trabalho, ou não conseguem trabalhar. E ainda nos versículos 15 a 17 nós temos a discussão a respeito da proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é maléfica em si mesma, mas o fato é que Deus ele fez um teste de obediência para o homem e para a mulher, para que eles não comessem desta árvore. E o que nós podemos perceber depois, né, haverá queda no capítulo 3, mas no versículos 18 a 25, nós vemos a criação da mulher. Alguns até dizem, olha, existem dois relatos da criação na Bíblia. No capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher juntos, e no capítulo 2, nós temos a mulher criada do homem, né, a partir da sua costela. O que a gente pode entender é que o capítulo 1 é um grande resumo acerca da criação, e no capítulo 2 nós temos um parênteses de como teria sido a criação da mulher. A ideia da criação da mulher, que é retirada do lado do homem, da sua costela, é a ideia de parceria, a ideia de que a mulher está ao lado do homem, que ela é complementar ao homem. Então, homem e mulher se complementam um ao outro. E a ideia de que são da mesma espécie. É como se fosse o primeiro casamento, estabelecendo uma espécie de modelo e base para a união que acontecerá entre homem e mulher posteriormente. Então, a ideia que nós vemos na criação é igualdade, porque tanto homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, e complementariedade, né? Tanto o homem complementa a mulher, como a mulher complementa ao homem. E nós podemos perceber isso, né? Aí há uma parceria perfeita. Até esse momento não existe dominação do homem sobre a mulher. Não existe uma guerra entre os sexos. Não existe, né, a ideia de domínio de um sobre o outro. Isso vai acontecer no capítulo 3, como nós podemos perceber. No capítulo 3, então, nós temos o episódio terrível da queda. A tentação surge, a serpente ela é um símbolo de engano e oposição a Deus. Essa serpente é a personificação do mal, a personificação de Satanás, que depois vai ser
trabalhada em outros textos na Bíblia, e até no Apocalipse aparece como a serpente, como o que estava desde o princípio, né? E essa serpente é um símbolo, então, de engano e oposição a Deus. E a ideia da serpente foi justamente questionar a palavra de Deus e apelar para o desejo humano. É interessante entender que o pecado de Adão e Eva não estão relacionados com o sexo, né? O sexo era previsto na própria criação, quando Deus disse para o homem e para a mulher, para que eles fossem fecundos e se multiplicassem e enchessem a terra. Então não havia problema em relação ao pecado, ao sexo como pecado. O que está em jogo aqui é a questão da desobediência. Outro aspecto interessante, alguns apresentam o fruto proibido como sendo a maçã. Não poderia ser a maçã porque não era um fruto daquela região. Seria mais normal que fosse um damasco, que fosse um figo, né? E não propriamente uma maçã, que é um fruto que não era originário daquela região. Mas os frutos, eles têm um significado, né? A ideia da maçã é que quando se descobriu que o coração é o centro do corpo humano, bombeando o sangue para todos os órgãos, né? O coração, então, seria a sede das emoções. E a fruta que mais se assemelha ao coração seria a maçã. Então, por isso que a maçã passa a se tornar uma representante do fruto proibido. Mas houve um tempo em que era o figo. O figo porque se acreditava que o centro das emoções era o fígado. E a fruta que se assemelhava ao fígado, então seria o figo, né? Então, na verdade, não sabemos qual era o fruto, né? Apenas a ideia era de que esse fruto não deveria ser comido pelo homem, pela mulher, por causa que traria, né, todas as maldições que depois nós vemos no próprio capítulo 3. Quando o homem e a mulher, então, a mulher e o homem comem do fruto proibido, comem porque são enganados, na verdade, pela serpente. A serpente, ela diz que não, de certa forma, questionou a palavra de Deus, dizendo que, na verdade, Deus não queria que eles soubessem, né, a respeito do conhecimento do bem e do mal, porque seriam como Deus, conhecedores. Então, a ideia é de que o pecado está justamente no desejo da mulher e do homem serem independentes de Deus, não estarem mais submetidos a Deus, serem conhecedores como Deus do bem e do mal. E o impacto do pecado foi justamente vergonha e separação entre Deus e os homens. Nós vemos no capítulo 8 e 13, Deus, a busca do homem. Interessante que quando Deus ele vai conversar com Adão, essa conversa com Adão sempre acontecia na viração do dia, né? Deus fazia questão de conversar com Adão, e ele pergunta, onde estás, Adão? Então, é um destaque interessante, né? Entender que Deus está à busca do homem. Foi Deus que foi atrás de Adão. É um retrato da graça divina mesmo após o pecado. Adão, ele diz que estava com vergonha, né? E o próprio Deus diz por que ele estava assim envergonhado. Ele diz por causa do fato de que Eva comeu do fruto proibido e depois deu a ele. E Eva depois acusou a serpente, que foi ela que a enganou. E aqui a gente tem um reflexo, né, da tendência humana de culpar um ao outro, né? A gente vê aqui Adão culpando a Eva culpando a serpente não tinha quem culpar, evidentemente, porque ela foi responsável por enganar ao homem e à mulher. As consequências dos versículos de 14 e 19, nós vemos o que aconteceu com o homem e com a mulher. Nós temos maldições específicas
para a serpente, para a mulher e o homem. A serpente se tornou um animal rastejante, né, desprezível, mostrando que essa é a característica do maligno mesmo, né, de ser desprezível, de ser repugnante, de ser um animal traiçoeiro. A mulher, ela então passaria a ter dores de parto e seria dominada pelo homem. E o homem então teria um problema com o trabalho. A terra produziria agora abrolhos, espinhos, e do suor do rosto do homem é que ele conseguiria o seu sustento. E aqui é interessante. Alguns discutem, evidentemente, o fato da história de Adão e Eva ser factual ou não, ser lendária ou ser mítica, mas o fato é que essa história, ela representa muito bem o estado do homem e da mulher. Fala sobre, por exemplo, o problema no relacionamento. Né? O relacionamento do homem com a mulher é um relacionamento desigual. Em todas as sociedades nós vemos a mulher sendo oprimida pelo homem. Isso é uma característica do relacionamento. Outro aspecto importante, quando fala que a mulher ela terá dores de parto, né, essa dor de parto ela simboliza também não só o momento em que há o nascimento, mas também o relacionamento difícil entre os pais e os filhos. O trabalho se torna também um trabalho alienante, complicado para o homem, né? E tudo isso é um retrato, né, da nossa sociedade. Houve também uma tentativa, né, de dizer que a história de Adão e Eva é uma espécie de mito que mostra uma transição do homem que antes era coletor e caçador, que passa a ser agora agricultor. Então, é o homem saindo do paraíso, né, de uma terra que é abundante, e agora ele tem que lavrar a terra e semear, e isso é desgastante. Não quero trabalhar nessa perspectiva, né, mas apenas para mostrar que a história de Adão e Eva tem muito sentido para todos nós. Né? E claro que no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz até que o primeiro Adão, ele pecou, né, se voltou contra o homem, contra Deus, mas o segundo Adão, né, ele que é o último Adão, que é Jesus Cristo, ele veio trazer a justiça, veio trazer salvação. Né? E um aspecto importante, né, é a promessa do proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis 3,15, nós temos uma promessa messiânica, né, de que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Uma alusão ao fato de que o Messias viria, né, de que Jesus Cristo, ele então viria ao mundo, venceria o maligno, mas no entanto seria ferido, como foi na cruz do Calvário. E por fim, nós temos a expulsão de Adão e Eva do paraíso, como forma de julgamento. E, ao mesmo tempo, né, essa expulsão do jardim, ela se torna um ato de esperança futura de redenção. É como se todo homem, toda mulher hoje ansiasse pelo paraíso perdido. É algo que está no nosso inconsciente e também no nosso próprio espírito, o desejo de uma salvação, o desejo de uma volta para Deus. Como nós dissemos em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase que é perfeita, que mostra que a perfeição está na relação de Deus e a sua criação, nós como criação ansiamos essa comunhão perfeita com o nosso Salvador. Que Deus abençoe você e que você continue firme e forte nesse propósito de ler as Escrituras em um ano.